Fala, jovens investidores e investidoras, aqui quem fala é o Cauã, esse é o Jovem no Mercado, e no vídeo de hoje vou estar trazendo esse assunto aí que é muito debatido no mercado, muitas pessoas têm dúvida em relação a isso justamente por ter afirmações muito fortes, como sócio é só aqueles acionistas que investem nas ações ordinárias, e aí esse assunto que eu vou estar abordando para vocês, esclarecendo mais sobre esse assunto e se realmente é válido tá investindo nessas ações a todo custo, sem ter liquidez ou não tendo outras características aí, tá certo? Então, acompanhe esse vídeo que eu vou estar esclarecendo tudo o que você precisa saber sobre ações ordinárias, ações preferenciais e units e qual é a melhor para você estar investindo. Então, se você se interessou por esse assunto, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito e seja muito bem-vindo ao Jovem no Mercado. Espero estar contando com vocês aqui nos próximos vídeos e criando aí essa comunidade cada vez maior de jovens investidores. Aqui na descrição vou estar deixando alguns links importantes, alguns vídeos que podem te ajudar na sua jornada como investidor e também meu e-book gratuito aí, totalmente para você investir em ações, bem simples e bem completo, para você estar investindo em ações da melhor forma. Vou estar deixando os outros links nas minhas redes sociais para você estar acompanhando, lá eu posto conteúdos diários também e muito mais. Como eu disse, muitos investidores acabam tendo dúvida em qual tipo de ação escolher. Existem 3 tipos, cada uma com suas individualidades e características específicas, e não é nada difícil de entender, tá? Nesse vídeo você vai conseguir destrinchar isso bem. O primeiro tipo de ação é as ações ordinárias. Essas ações ordinárias são representadas pelo número 3 ao final do ticker da empresa. Então, por exemplo, a gente tem WEG, W-E-G-E mais o 3. Então esse 3 significa o ticker da empresa sendo ação ordinária e esse WEG é o ticker da empresa. Então fica o ticker mais o 3, ação ordinária. São caracterizados por garantir o direito de voto do investidor em assembleias e definir sobre as principais questões sobre a empresa, algumas coisas importantes como fusão, alguma aquisição, emissão de mais ações. Então os investidores são requisitados para estar votando a respeito desses assuntos importantes na empresa. Vale lembrar que para o pequeno investidor esse voto aí acaba sendo bastante limitado e insignificante de certa forma, porque tanto a participação nos lucros quanto os votos são medidos aí de acordo com a quantidade de ações que você tem nessa companhia. Então, quanto menos ações você tem, menos é o seu poder de voto. Outra característica fundamental para as ações ordinárias é que o acionista tem o direito de tag along, garantido aí pela lei das SAs. O tag along é basicamente uma forma de proteção ao acionista minoritário caso ocorra alguma mudança de controlador aí na companhia que ele investe. Então, nesse caso, com o tag along, caso a companhia for vendida, o controlador deve oferecer para o acionista minoritário no mínimo 80% do valor de aquisição dessas ações. Ou seja, nesse caso, no mínimo de 80%, você como acionista minoritário vai poder vender suas ações por no mínimo 80% do valor que os controladores venderam essas ações para algum outro grupo, para fazer parte dessa sua companhia. Por isso, em caso de alguma mudança no controle acionário da companhia, as ações ordinárias tendem a valorizar mais do que as ações preferenciais. O segundo tipo de ação são ações preferenciais, que são representadas aí pelo número 4 ao final do ticker. Elas teoricamente possuem uma preferência aí no recebimento de dividendos e não dão direito a voto nas assembleias como as ações ordinárias. Então, para gerar uma certa proteção para esses acionistas preferenciais, a lei das SAs define que as ações preferenciais devem respeitar pelo menos um desses 3 critérios. A primeira opção que as empresas podem estar escolhendo para ter essas ações preferenciais é dar o direito de participação de pelo menos 25% do lucro da empresa, que na prática não tem muita diferença nessa distribuição de dividendos entre as ações ordinárias e as ações preferenciais. A segunda opção que as empresas podem escolher para estar tendo essas ações preferenciais é distribuir 10% a mais de dividendos em relação às ações ordinárias. Só que na prática, essa distribuição a mais de dividendos acaba que não tem tanta diferença em relação às ações ordinárias e preferenciais, porque o mercado acaba ajustando o preço das ações preferenciais em relação às ordinárias. Para compreender melhor, olhando o preço das ações do Itaú no mercado, YouTube 3 e YouTube 4, podemos observar nessa imagem e nesse gráficozinho que a ação preferencial YouTube 4 está sempre 10% mais cara que as ações ON, ou seja, você vai estar recebendo os mesmos dividendos proporcionalmente, independente do tipo de ação. Já a terceira opção que a empresa pode escolher é garantir o direito de tag along. Como eu expliquei, é uma proteção a mais para o acionista minoritário que garante um direito de venda conjunta nas mesmas condições ou uma condição próxima ao que o controlador vendeu as suas ações para um terceiro.
Esse direito é fundamental para o acionista minoritário. No curto prazo parece que é meio insignificante, porque muitas vezes não pode estar ocorrendo, mas no longuíssimo prazo, você carregando essas ações, é provável que esse tipo de movimento, esse tipo de mudança acionária possa ocorrer. Então, ele é fundamental para o investidor de longo prazo. Além disso, as ações preferenciais têm o direito de liquidação do capital em caso de falência ou algum outro motivo de fechamento da companhia que leve à liquidação dessa companhia. Ou seja, se a companhia falir, os acionistas preferenciais vão ter prioridade para estar recebendo seu capital em relação aos acionistas ordinários. Mas venhamos e convenhamos que os acionistas são os últimos na fila para receber algum tipo de capital caso essa empresa aí entre em recuperação judicial ou até mesmo ela entre em falência. Porque a empresa vai estar pagando aí primeiro os credores, os fornecedores, todos os passivos aí que ela tiver, para depois o que sobrar tá aí distribuindo para os acionistas. E também a gente vale lembrar, se alguma empresa que você tiver aí investindo por um longo prazo e ela entra em falência, cara, o seu menor problema vai ser estar recebendo esse dinheiro aí, esse seu capital de uma forma geral, porque o seu patrimônio vai ter desvalorizado bastante detendo essas ações aí em carteira. Em geral, as ações preferenciais acabam tendo muitas vezes mais liquidez, então você consegue ter mais facilidade para estar negociando esses papéis aí, essas ações na bolsa. E para finalizar, as ações preferenciais são representadas aí ao final do ticker pelo número 4, 5 ou 6. Esses 5 e 6 muitas vezes a gente não acaba encontrando na bolsa de valores, o mais comum é a gente encontrar o 4. Então eu vou estar dando um exemplo aqui para vocês do famoso Itaú Unibanco, que é negociado aí com o código ITUB4. O ITUB é o ticker da empresa, a sigla que a gente vai estar encontrando nesse ativo, e o 4 significa que é uma ação preferencial. O terceiro tipo de ação são as units, ou certificados de depósito de ações. Elas propriamente dito não são uma ação, mas sim um pacote de classes de ativos que são formados por ações ordinárias, preferenciais ou subscrições e são representadas pelo número 11 após o ticker da empresa. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de formações e composições de ações units. Por exemplo, as ações do Banco Inter, BID11, possuem aí e são formadas por uma ação BID3, que é uma ação ordinária, e duas ações BID4, que são ações preferenciais. Já as ações da STET são formadas aí pela TIET11 e são formadas, essa TIET11 é formada por uma ação ordinária, a TIET3, mais 4 ações preferenciais da TIET4. Então a gente tem essa composição de ações ordinárias e ações preferenciais dentro da unit, e essa quantidade de ações ordinárias e preferenciais vai depender da forma e da composição que a empresa definir para suas ações units. E se você tiver curiosidade para entender e saber qual é a composição dessa unit que você está de olho, é só você procurar aí no site da BMF Bovespa e procurar essa unit aí da ação que você está procurando lá no site da B3, né? Ou também você pode colocar aí no Google ticker da unit, por exemplo, TIET11 mais composição, tá? Então você coloca TIET11 composição no Google, que você vai aparecer uma listinha ali e vai estar escrito lá TIET11 e a composição sendo uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Agora vamos para uma das partes mais importantes do vídeo, que é entender qual é a melhor, se é a ação ordinária, se é a ação preferencial ou as units. Primeiramente, vou deixar bem claro que não há como especificar exatamente qual é o melhor tipo de ação para você estar escolhendo aí ao investir, porque isso aí depende do que tipo de ação que o investidor está querendo e priorizando naquele momento, porque depende principalmente em relação à liquidez, o tag along, a distribuição de dividendos e também o preço. Mesmo as ações ordinárias, preferenciais e units tendo características próprias e específicas, cabe ao investidor entender e conhecer em especial cada tipo de ação, como eu expliquei aqui para vocês, e decidir assim a melhor que mais se encaixa com o que você procura e assim tomar uma melhor decisão de compra. Até porque, dependendo da empresa, as ações preferenciais e ordinárias podem apresentar os mesmos benefícios e as mesmas condições. Algumas ações preferenciais podem estar apresentando aí tag along e distribuição de dividendos parecido ou semelhante. Então isso vai depender do estatuto de cada empresa, que você deve estar dando atenção a isso também, entendendo o que tem nesse estatuto, se é igual o tag along para as duas, qual é o segmento de listagem e o que isso oferece para você. Por isso que é muito importante a gente estar analisando aí a governança corporativa e essa estrutura da empresa para a gente entender o que elas oferecem para os acionistas. Então, eu separei aqui 7 critérios que são importantes para você, como investidor, estar definindo em qual tipo de ação é melhor você investir. O primeiro é o tag along, que é um direito fundamental e não pode faltar para o investidor, é o que eu mais priorizo
ao avaliar qual tipo de ação que eu vou investir. O segundo é o dividend yield, ou seja, a porcentagem de dividendos que a empresa distribui para o acionista. Quanto maior, melhor. Todo mundo gosta de receber uns dividendos aí, dividendo mais alto aí, melhor para o acionista. O preço, o terceiro é o preço. Quem tiver com um preço menor ali em relação à ação ordinária preferencial, o unit, você vai estar dando prioridade. O quarto critério é a liquidez. Quanto maior a liquidez, melhor, mais facilidade você vai ter para estar negociando esses tipos de ação. O quinto é o risco. Você precisa estar ciente dos riscos ao adquirir uma ação PN, você precisa entender o estatuto da empresa para realmente ver se tem um risco, né? Porque normalmente as ações preferenciais, por conta do segmento de listagem, acabam não apresentando um tag along interessante. Então, você tem que estar avaliando e ver se ela oferece tag along nessas ações preferenciais. Porque, por exemplo, sem tag along, você, como acionista minoritário, você não tem proteção caso ocorra alguma mudança de controle aí na empresa. E eu considero isso fundamental para o investidor, tá certo? Temos também uma tendência mundial das empresas terem sócios que tenham as mesmas ações e os mesmos direitos aí do que os controladores. E a B3 conseguiu deixar isso bem claro para a gente com a implementação do novo mercado, tendo só ações ordinárias com tag along. E podemos observar também empresas indo e migrando para o novo mercado, o que muitas vezes prejudica os acionistas preferenciais nessa troca de ações preferenciais por ordinárias. Então é um risco que você tem que estar avaliando e se você vai querer correr realmente. O sexto critério é meio que obrigatório, que é estudar as regras da governança corporativa da empresa que você está de olho, que está no seu radar e você está analisando. Tá? A governança corporativa é basicamente um conjunto de princípios e valores que a empresa adota com o intuito de proteger os acionistas dessa companhia, muitas vezes aí precavendo e evitando abusos, falta de transparência, falta de ética, tá? Por parte da companhia. Além disso, as empresas listadas em níveis de governança mais alto passam mais confiança, mais credibilidade e mais transparência para os acionistas, e por todos esses fatores que eu citei aqui para vocês, você como investidor deve estar dando bastante atenção, principalmente a esse sexto critério, mas vale lembrar também, tá, que eu vejo muita gente falando, sendo muito criterioso nessa questão do novo mercado, que só investem em ações do novo mercado e acabam perdendo algumas outras oportunidades de fazer bons negócios com ações que não estão nesse nível de listagem. Até porque muitas empresas, mesmo estando no novo mercado, podem apresentar falta de transparência em algumas questões, abusos, né, por parte, algum tipo de corrupção. Então, estar no novo mercado não é garantia de sucesso ao investir nesse tipo de ação. O sétimo critério eu trago aqui a importância de você focar no que realmente importa, que é nos fundamentos das empresas e escolher bons negócios aí, negócios de qualidade. O tipo de ação é só um detalhe, o grande finale ali no finalzinho, depois que você já tinha escolhido e avaliado bons negócios, tá? Então o seu foco principal de energia deve ser em escolher bons ativos. O tipo de ação para você estar escolhendo vai ser o final e vai ser algo mais superficial, você vai estar analisando esses critérios e ver qual faz mais sentido. É bem simples, eu vou estar explicando para vocês agora como eu escolho o tipo de ação que eu vou comprar. Basicamente, o meu foco principal é escolher empresas de qualidade, empresas com bom fundamento, depois eu procuro analisar caso por caso, de acordo com as regras de governança de cada empresa, e entender quais são os prós e contras que um determinado tipo de ação pode me trazer ou não, tá? Eu não fico muito bitolado, como eu falei, em escolher somente ações ordinárias ou somente ações que estão no novo mercado. Eu levo principalmente em conta o tag along, o dividend yield e a liquidez desse tipo de ação, tá? Eu acabo muitas vezes dando prioridade às ações ordinárias, mas como eu disse, não sou bitolado por conta delas representarem um nível mais profissional na gestão, mais transparência e outros fatores interessantes que o novo mercado traz, e uma maior segurança para o acionista, eu acho isso interessante, tá? E também por essa tendência das empresas irem para o novo mercado, onde só tem ações ordinárias, então tem um motivo delas estarem fazendo isso, tá? E outro fator que eu também levo em consideração é porque muitas vezes as empresas acabam transformando essas ações preferenciais em ordinárias, e algumas vezes essa transformação acaba prejudicando os acionistas preferenciais, então é um certo risco que o acionista preferencial acaba tendo ao escolher a ação preferencial. E por esses fatores eu acabo priorizando as ações ordinárias. A respeito dessas transformações de ações PN em ações ordinárias, eu trouxe aqui um exemplo recente, nesse mês de novembro, da Vivo, que transformou as ações preferenciais dela em ações
ordinárias que têm aí o intuito de fortalecer a governança da empresa e ampliar os direitos dos acionistas. Existem alguns casos que vale e faz sentido você ter ações preferenciais, como por exemplo aí, quando as ações ordinárias não têm liquidez. Não faz sentido você ter ações ordinárias a todo custo, mesmo ela não tendo liquidez. Não faz sentido. Escolha ações preferenciais nesse caso. E também tem um caso aqui de ação preferencial que eu tenho em carteira, que muitas vezes as ações preferenciais estão com um preço menor, um dividend yield maior, uma liquidez maior, e também garantem o tag along, como é o caso da ITCA4. Então, para mim, faz sentido eu estar investindo nessa ação preferencial por conta desses fatores. Vou estar muito bem protegido, tenho mais liquidez, estou comprando com preço menor, e eu estou ciente do risco que eu estou correndo a mais caso a empresa venha fazer essa troca, essa conversão de ações preferenciais para as ordinárias. E por esses fatores, dos critérios que eu mostrei para vocês, que eu utilizei na prática, de como eu avalio as empresas que eu vou estar escolhendo, eu escolhi a ITSA4, que é uma ação preferencial. E principalmente eu não estaria deixando de fazer bons negócios, de escolher boas empresas como a Itaúsa, só por conta que ela não está no novo mercado, tá bom? E agora é o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho, demorei um bom tempinho para estar compilando todas essas informações, peguei várias fontes de conteúdo e trouxe aqui bem mastigadinho para vocês da melhor forma e deixar mais compreensível, trazendo todos os pontos de vistas que os investidores têm, trouxe essa abordagem de sócio ser somente ON, mostrei para vocês o porquê que eles falam isso e porque em alguns pontos pode ser válido, mas não deve ser um fator principal e deixar de investir em bons negócios como a Itaúsa só por conta que a empresa não está no novo mercado, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos e estar recebendo os próximos vídeos antes das outras pessoas. Agora é o seguinte, vão ter um vídeo que eu vou estar te recomendando e o outro é o YouTube. Vai lá assistir que com certeza vai te ajudando aí na sua jornada como investidor e até o próximo vídeo. Tamo junto!